A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, uma aula da escola dominical, da lição 9 da nossa lição, que tem por título um chamado à adoração e um alerta. Nós aprendemos aqui com o salmo em referência, que é Salmo 95. O versículo 6 nos diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, que está no versículo 6. Aqui o salmista nos faz um chamado, mas também ele nos dá um alerta. No tópico 1, ele faz um convite à adoração. Diz aqui que o Salmo 95 é um convite à adoração, como também um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada. Ceticismo é aquela adoração que só é somente de aparência, que é apenas uma adoração mecânica e que não tem uma motivação maior, que é render glórias ao nome do Senhor. Tópico 1.1 nos diz, quanto ao convite, vinde e cantemos. Observamos que esse convite tem 2 pontos no ato de louvar ao Senhor. O primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. Não dá para se apresentar diante do Senhor com tristeza. Não dá para se apresentar diante do Senhor dizendo que vai adorar com tristeza, com angústia, com a cara fechada, emburrado, fazendo as coisas por obrigação. Aqui diz que a alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor, louvar a Ele com prazer, pois Ele é digno de ser adorado, Ele é o nosso Deus. O segundo fator, o nosso louvor deve ser dirigido ao Senhor e não a homem. E a grande reflexão aqui a ser feita é atualmente consiste em saber a quem estamos louvando, para quem é os nossos louvores, a quem estamos servindo. É isso que nós precisamos ter em mente todas as vezes que formos adorar o Senhor. A quem estamos servindo? Estamos louvando para quem? Por quanto tempo, ficamos dentro da igreja pensando que fazemos as coisas para alguém, para o homem. E não é isso, perdemos o nosso tempo. Porque nós temos que ter a motivação, o entendimento de que louvamos ao Senhor. É a Ele o nosso louvor. Nós não temos que fazer nada para homem algum. O 1.2 nos diz por quê? Porque Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista ele identifica razões pelas quais devemos adorar ao Senhor. Então, o povo de Israel, por muito tempo, foi um povo que convivia, Teve relacionamentos com nações idólatras. E aí começou a trazer um nível de idolatria para o meio do povo de Israel. E aí, sempre Deus levantava os profetas para exortar Israel. Ei, adorar somente ao Senhor, o teu Deus. E mesmo sendo povo escolhido, o povo sempre tinha o coração inclinado à idolatria e foi corrigido, punido por várias vezes a nação de Israel por conta da idolatria dos seus corações. E aí nós vemos a palavra de Deus nos ensinando, o apóstolo João, dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa palavra é para mim e para você hoje, que temos que guardar o nosso coração dos ídolos. Quantas coisas colocamos como objetos de idolatria no nosso coração? Quantas vezes estamos numa igreja que aparentemente não tem objetos de idolatria, porque os objetos de idolatria muitas vezes estão impregnados no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje. Nós nos arrependemos por quantas vezes manifestamos atos de idolatria no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Paulo também exorta: fugi
da idolatria. Irmãos, nós temos que fugir, porque você vê que nós somos tendenciosos a isso. A adorar pessoas, a adorar líderes, a adorar filhos, a adorar objetos, coisas materiais. Que o Senhor hoje olhe para o nosso coração e nos liberte dessa situação. Agora o tópico 2, a lição nos diz assim: entendendo o que é adoração. Por muito tempo tivemos a ideia equivocada de que eu vou à igreja adorar o Senhor. Estar na igreja é consequência de adoração, não é o momento que vai iniciar uma adoração. Conceito de adoração às vezes é confundido com a ideia de apresentar cânticos ou um louvor ou ter uma participação no culto. Observe que eu disse a princípio que a adoração não tem nada a ver com a liturgia, o horário do culto. Porque se fôssemos pensar por essa ótica, estaremos todo esse tempo há 3 meses sem adorar, né? Porque não estamos indo à igreja. Então, porque foi uma ideia errônea. E Deus está nos ensinando, tirando de nós essa ideia completamente errada. Diz aqui que a adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania e observando os seus preceitos, a sua palavra. Nós destacamos aqui 2 formas, aí são formas de adoração. A forma primeira é adoração doméstica. É essa adoração que o Senhor está nos ensinando neste tempo, neste processo que estamos vivendo. A adoração em família. E você sabe que antes disso o povo de Israel já executava isso, né? Através ali a gente aprendeu com Abraão, com Isaac, com Jacó, que adoravam ao Senhor com a sua família. O povo quando saiu do Egito, né, já adoravam em família. Então, nessa forma de adoração, eram realizados o quê? Os sacrifícios, os atos de sacrifícios ao Senhor, tá? E os filhos eram instruídos pelos pais, aonde? Na palavra de Deus. E o outro destaque de adoração é a adoração pública, onde o povo de Israel congregava, se reuniam através de festas, festa da Páscoa, do tabernáculo, a festa dos Pentecostes. Então aí é a liturgia congregacional. Agora no tópico 2.2, nós vemos aqui a forma de adoração. Nós entendemos agora o que é o conceito de adoração, agora veremos a forma. A forma, próprio Jesus ensinou numa conversa, sabe aonde? Na beira do poço, em Samaria. Foi lá, numa conversa, que Jesus nos ensina a forma de adorar. A mulher samaritana chegou com a forma que ela aprendeu com seus pais, com o seu povo, né? Que tinha que ser em Jerusalém, que tinha um lugar para adorar, não era qualquer lugar. Só que Jesus chega para ela e ensina, não, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus, ali o próprio Cristo ensinando aquela mulher, ei, não é só lá em Jerusalém não é só dentro da igreja não. E hoje, de uma certa forma, no momento contemporâneo, Deus está nos ensinando como adorar, não é só dentro da igreja não, porque agora as igrejas estão com portas fechadas. Mas o verdadeiro, esse é o tempo que o verdadeiro se manifesta. Porque os falsos estavam lotando as igrejas, né? Povo que levanta a mão, o povo que pula, o povo que roda, só na hora do louvor que gosta, né? Só na hora do louvor mais agitadinho, ou o povo que chora só na hora do louvor que é congregacional. Mas não, o destaque dos verdadeiros adoradores agora está dentro da nossa casa. Está sendo revelado, sabe para quem? Para a nossa família. Quem nós somos de fato? Quem nós somos de verdade como adoradores? Verdadeiros ou falsos adoradores?
Porque Jesus deixou isso claro. Dos falsos, pastora? Sim, dos falsos. Porque quando ele destacou que os verdadeiros, ele tem uma diferença aí. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Tem que haver verdade no adorador, viu? Tem que haver verdade. E aqui Jesus foi ensinando para ela que a adoração, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O tópico 2.3 nos revela atitudes para uma verdadeira adoração. Porque o adorador, ele manifesta atitudes diferenciadas. Primeiro, tem que ter vida de oração. Tem que ter relacionamento com Deus. E de que maneira nos relacionamos com Ele? Através da oração. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos orar em todo tempo. Devemos orar em todo tempo. Devemos também meditar na palavra. Porque não é possível ter relacionamento com Deus, mas se não ouve o que ele tem para me dizer através da palavra. As revelações estão todas na palavra. O próprio Jeremias recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, grandes e firmes que não sabes. Aonde vem essa revelação? Na palavra, meus irmãos. Nós temos que ter contato com a palavra. Tem muita gente por aí querendo ter contato com Deus através de profecia. E profecia que fale coisas que a gente goste. Mas não. A Bíblia me diz, a Bíblia, aliás, é a maior profecia. Porque lá está toda a perfeita vontade, a soberana vontade do Senhor. Então, preciso ter que meditar na palavra. E o que é meditar na palavra? É suspirar, é refletir, é pronunciar a palavra, é ter prazer de pronunciar a palavra. Amém? Até aqui? Vamos para o tópico 3, que diz que é preciso estar atento à palavra de Deus. E como é que é estar atento à palavra de Deus? Atitude de um adorador. 3.1. Ouvir a voz de Deus. Ei, a Bíblia nos diz que nós temos que estar prontos para ouvir e tardio para falar, para irar-se. Né? Temos que ouvir a palavra de Deus. E o Salmo 95 nos alerta ao dever. Ei, não é convite, agora é dever de ouvir a voz de Deus, que está no versículo 7 do nosso texto aí de referência. Precisamos entender o que é ouvir a voz de Deus. E aqui o salmista está falando de obediência, observar os estatutos do Senhor e seguir a sua vontade. O tópico 3.2 também nos fala que quando ouvirmos a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O 3.2 não fala não endurecer o coração. E o Salmo nos alerta a não endurecer o coração, como foi o povo no dia da tentação no deserto. E que momento foi esse? O povo sentiu saudade da cebola do Egito, porque quando viu que o contexto não estava favorável daquilo que eles queriam. E quando nós duvidamos, nós estamos endurecendo o coração. Que o Senhor nos ajude nesse dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a expressão endurecer é o quê? Consiste em resistir à voz de Deus. Resistência para acreditar nas promessas de Deus. Portanto, a nossa terra precisa, o nosso coração estar preparado para receber a palavra de Deus e a partir daí produzir frutos. E para finalizar, 3.3, que agora está relacionado ao Salmo 81,
que tem uma relação muito forte com a mensagem do Salmo, a mensagem apregoada em Salmo 95, que inicia conclamando o povo à adoração. O que é conclamar? Chamando o povo para adorar. É um cântico festivo, mas que faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala também das promessas daqueles que decidem ouvir a voz de Deus. E é importante nessa lição que aprendemos e trazemos hoje para o nosso dia, diz aqui o comentarista, que cantar, lembrar dos feitos do Senhor, é manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Que o teu coração esteja disposto hoje a viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, o que o Salmo nos ensina? A ouvir. Ouvir envolve obedecer. Quantos estão distantes de ouvir a voz de Deus? Porque quer ouvir o que quer, criança mimada. Mas a lição hoje, a palavra hoje ensina a mim e ensina a você. Se inclina hoje a ouvir ao Senhor. Busca ao Senhor com o teu coração. Busca ao Senhor com a tua vida. E para concluir, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também são instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus. E além do mais, cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Que gloriosa essa palavra hoje aos nossos corações. E eu sei que o Espírito de Deus é que vai revelar, que vai esclarecer mais ainda as verdades espirituais do céu no teu coração. Então se aplique. Isto é uma atitude de adorador. Se aplique a meditar na palavra do Senhor, a meditar como nos ensina a Bíblia, de dia e de noite. Se aplique a buscar a face do Senhor em todo tempo, no teu coração, a meditar na palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem para conversar com você, buscar entendimento, buscar sabedoria do Senhor no teu coração. Guarde isto. Se aproprie da palavra, faça a leitura hoje da lição bíblica e eu sei que o Espírito de Deus vai revelar coisas gloriosas no teu coração. Fique com Deus, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia e até a próxima. Deus abençoe.